Fala família, bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, hoje eu estou aqui, estou no canal 3 em Santos, no centro de Santos. Estou indo para uma consulta de retorno. É uma consulta, pessoal, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Isso mesmo, pessoal, fiz uma cirurgia bariátrica e hoje eu tenho minha consulta de retorno. Então estou indo na clínica para acompanhamento, estou levando alguns exames. Tem alguns exames de laboratório e imagem. Então hoje é o dia que eu estou retornando na consulta e fazer avaliação e acompanhamento. Pessoal, algum de vocês já fizeram cirurgia bariátrica? Ou conhece alguém que precisa fazer uma cirurgia bariátrica e tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então hoje nosso vídeo vai ser sobre isso, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Como funciona, qual as dúvidas. Fala família, já retornei aqui da consulta, já estou em casa, como vocês podem ver, e falar um pouquinho lá na consulta. Graças a Deus tudo certo, os exames tudo ok, minhas taxas, minhas vitaminas, graças a Deus tudo em ordem. Isso aí, gente. Então a equipe médica também está bem animada com os resultados e graças a Deus, desde que fiz a cirurgia, a tendência é o peso cada dia está descendo. Então esse é o intuito mesmo. Então muitas vezes a gente pode pensar que tem que perder peso super rápido, mas é assim mesmo, é um degrau de cada vez, descendo, o importante é descer, beleza? Pessoal, como falei no início do vídeo, então falei que hoje a gente ia estar conversando um pouquinho e eu iria estar respondendo algumas perguntas, de preferência perguntas de alguns inscritos que mandou para nós e também respondendo algumas perguntas que teve no caixa do Instagram. Então, para quem não sabe, como eu falei no início do vídeo, eu fiz uma cirurgia bariátrica já faz 6 meses. Então fiz no dia 10 de outubro, então hoje está com 6 meses e 2 dias que eu fiz essa cirurgia. Então a primeira pergunta aqui no inscrito, a Leila, ela perguntou quantos quilos eu estava quando eu fiz a cirurgia bariátrica. Então, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estava pesando 144 quilos. Isso mesmo, 144 quilos. E o meu peso máximo que eu já cheguei foi a 147 quilos. Então, pesei o peso máximo que eu tinha acompanhado, 147 quilos. Fiz a cirurgia, 144 quilos. Atualmente, hoje, eu estou com 104 quilos. Então, graças a Deus, 40 quilos já foram eliminados e esquecidos durante esse trajeto de 6 meses. Não vou dizer que é perdido porque eu não quero achá-los, então deixa ele para lá, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver mais outras perguntas. Vou estar respondendo as perguntas conforme... Então, tá aqui algumas perguntas aqui, os pessoal me mandaram, então vou estar respondendo de acordo aqui. Então a Leila perguntou, né, quantos quilos você estava quando fiz a cirurgia? Quantos quilos está agora? Então já falei, estou com 104 quilos. Perdeu quantos? Já perdi total de 40 quilos. O que mudou na alimentação? Tudo. Pessoal, a alimentação muda tudo, né? Muda nosso estilo de vida, nossos hábitos. Então tudo muda mesmo. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês. A Dani vai estar me ajudando aqui em off, porque ela tá ajeitando as coisas ali, mas ela vai ficar fazendo algumas perguntas. Então no fundo, de vez em quando, vocês vão ouvir algumas perguntas dela. Tá lembrando, né? Vai estar lembrando aqui, no suporte.
O que me levou a tomar essa decisão? Então a gente pode pensar, muitas pessoas têm curiosidade sobre cirurgia bariátrica, mas temos falta de informação, ou muitas vezes não temos confiança nas informações que são fornecidas na internet. Então muitas pessoas falam muitas coisas boas e outras muitas coisas totalmente negativas. Então eu vou estar falando para vocês o que aconteceu comigo, é o meu caso. Então cada pessoa é um processo diferente, recuperação diferente, equipes médicas diferentes. Então cada pessoa tem o seu tempo de recuperação, o seu organismo funciona de forma diferente. Então eu vou falar para vocês o meu caso. Então, o que motivou a fazer uma cirurgia bariátrica? Então, alguns aspectos levaram em consideração. Primeiro, a minha própria saúde. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já estava com o peso bem acima, e isso já estava me causando alguns incômodos. Incômodos de quê? Então, eu já não estava me sentindo bem na minha vestimenta, já não estava dormindo bem, minha saúde já não estava boa, minha respiração muito ofegante, muito cansado. Então o pessoal estava com pressão alta, diabetes, início de diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, artrose, rompimento nos 2 meniscos do joelho por conta do sobrepeso e até a própria rotina do dia a dia no trabalho. Então tudo isso acaba influenciando, sendo que mais de 80% é mediante o próprio peso. E também outro fato que levou em consideração, fora a minha própria saúde, foi a minha família. Então eu sempre quis ter um pouco mais de energia para poder sair, caminharmos. Eu tenho uma criança de 6 anos de idade, cheia de energia, cheia de ânimo. Eu ainda preciso melhorar muito, mas hoje eu já tenho um pouco mais de energia de sair com ele, de brincar com ele, então, de jogar uma bolinha. Então são coisas que hoje eu consigo já fazer, antes não, porque eu sentia muito cansado, muito sem energia. Então tudo isso acaba me influenciando de forma negativa. Outra coisa que me fez tomar a decisão foi minha rotina em relação ao trabalho. Então, o trabalho também me fez tomar essa decisão. Mas por que trabalho? Então, muitas vezes a gente tem que pensar em relação à nossa produtividade dentro do serviço, nossa agilidade, o nosso ânimo dentro do trabalho, a motivação dentro do ambiente do trabalho. Então, tudo isso acaba influenciando também. Então, todas essas coisas me fez tomar essa decisão em fazer essa cirurgia. Beleza? Tá, e aí, Carlos? Onde você conseguiu a fonte ou como você chegou para fazer isso? Então, depois de ter todos esses pontos negativos, saúde, pensar na família, pensar no trabalho, eu tive um colega de trabalho que a namorada dele, a namorada dele fez a cirurgia bariátrica, e ao conversar com ele, ele me explicou e me deu as diretrizes, o caminho para que eu pudesse correr atrás, né, para fazer a minha própria cirurgia. Eu trabalho já numa área hospitalar, trabalho em um hospital, e eu tenho um convênio médico onde é um convênio corparticipativo. Significa que a empresa acaba cobrindo também com uma parte do custo, e o restante eu também tenho que arcar com a parte do custo também. E através disso foi onde eu comecei a fazer minhas consultas e meus exames médicos iniciais, né, pré-operatório. Tá, quais são os profissionais da saúde que eu devo procurar ao querer fazer uma cirurgia bariátrica? Então no meu caso, tá, gente, é tudo o meu eu. Então é o meu eu. Então como é que eu fiz? Entrei em contato com um cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo. Então marquei uma consulta com ele. Primeiro, então, nunca tinha feito nada, ouvi falar sobre cirurgia bariátrica, tive curiosidade,
tive desejo, tomei a decisão com a minha esposa, com a minha família, decidimos, é isso, é isso. Então, primeiro passo, marquei uma consulta com o cirurgião bariátrico. Ao chegar com o cirurgião na consulta, ele fez uma avaliação, me encaminhou para outros profissionais da área. Quais são esses profissionais da área? Endocrinologista, cardiologista, nutricionista e psicólogo. Então, todos esses aqui eu precisei passar por cada um deles. Endocrinologista, então ele foi lá, fez a avaliação, marquei uma consulta com ele, fez a avaliação. Então, ele viu que realmente eu estava sobrepeso, que tinha todas essas comorbidades, pressão alta, dor nas pernas, joelhos. Então, ao avaliar isso, ele viu que realmente eu tinha necessidade de fazer essa cirurgia bariátrica. Então, ele fez, passou alguns exames laboratórios, exames de sangue, hemograma, urina, fezes, tudo. Check-up. Tudo, um check-up completo. Então, fui no laboratório. Então, o endocrinologista, ele pegou todos esses exames, avaliou e ele me deu um laudo médico falando que eu estava apto para fazer a cirurgia bariátrica. Marquei consulta com o cardiologista, mesmo procedimento. Então, exames de imagem, exames de coração, ecocardiograma, mapa. Então, todos esses exames relacionados ao coração, o médico passou. E aí, voltei para a consulta, ele avaliou os exames e me deu um laudo médico falando que eu estava apto para fazer a cirurgia bariátrica. Tudo isso também, nutricionista e psicólogo, então todos fizeram avaliação, exames e me deram um laudo médico. Então, consegui o laudo. É necessário ter o laudo do endócrino, laudo cardiologista, psicólogo e nutricionista. Quando tiver todos esses laudos em mão, você retorna para o cirurgião bariátrico. O cirurgião vai avaliar e vai passar mais alguns exames complementares. Então vai depender muito do período que você conseguir fazer tudo isso aí. Então eu passei quanto tempo? Passei 4 meses. Mesmo sendo muita coisa particular, passei 4 meses. Então no decorrer de 4 meses, desde a minha primeira consulta até a minha cirurgia, decorreram 4 meses. Tá? Então, após ter todos esses laudos, o cirurgião bariátrico avaliou todos os laudos, me entregou também mais um laudo dele, um documento dando ok, que estava apto para fazer a cirurgia. Peguei toda essa documentação e levei para a Unimed. Na Unimed, eles fizeram a aprovação da cirurgia. Retornei para o cirurgião e tem um profissional que ficou faltando, que é o anestesista. Então, depois que eu tive toda a aprovação, todos os laudos, voltei para o anestesista, onde ele me explicou um pouco sobre como funcionaria a anestesia, se eu tinha alguma dúvida em relação a isso, e tudo certo. Após isso, o médico marcou minha cirurgia e eu fiz a cirurgia bariátrica. Mas antes de fazer a cirurgia, você precisou ficar em jejum? Ótimo, pessoal. Então, primeira coisa, Dani me fez lembrar uma pergunta, até que uma inscrita fez aqui, se eu precisei fazer alguma dieta pré-operatória. Então, no meu pré-operatório, eu não fiz nenhuma dieta, tá? Não foi exigido perder nenhum peso. Pode ser que algumas pessoas possa ser exigido, pode. Isso vai muito de acordo com a equipe médica. Então, eu não precisei perder nenhum peso para que eu pudesse fazer a operação. Então, com o peso que eu estava, fiz a operação. A pergunta foi? Essa mesmo, que antes da cirurgia você precisou Fazer alguma dieta. Então, sim, não precisei perder peso. Ficar em jejum, na verdade. Então, o jejum que eu precisei fazer foi um jejum de 8 horas. Um dia antes da cirurgia, um jejum de 8 horas. Fiz um jejum de 8 horas. Também comi coisas leves antes da cirurgia. Legumes, verduras, salada, mas nada pesado antes da cirurgia. Fiquei em jejum durante 8 horas, fui para internação, fui internado, fiz a cirurgia. E aí, quanto tempo depois eu tive alta? A cirurgia foi bem rápida, né? Então a cirurgia demorou mais ou menos o quê? Umas 2 horas? Menos, você entrou na sala de cirurgia às 7 horas, né?
Você internou 6. 7 horas eles foram lhe buscar e você saiu e ia dar 11 horas. Então, no entorno 4 horas, né? 4 horas de cirurgia. Então a cirurgia decorreu, né? Em média de 4 horas de cirurgia. Tá, mas como? A partir do momento que eu entrei para o bloco cirúrgico, passaram-se 4 horas para me voltar para o apartamento. Então passaram-se 4 horas. Então teve a internação, bloco cirúrgico, a cirurgia e a recuperação, né? Que tem que aguardar você voltar da cirurgia, acordar da cirurgia, da anestesia. Então, quando eu voltei para o quarto, quando eu cheguei no quarto, se passaram 4 horas, eu já tinha acordado da anestesia. Então, já estava consciente, já estava de boa, né? Claro, você fica um pouco groggy, meio... Oh, o que está acontecendo? Mas eu estava consciente, já estava conversando, estava consciente já sim, tá bom? Particularmente, não tive dores mínimas. Tive bastante desconforto com gases, então dá bastante gases. Pessoal, são gases como se fosse para soltar pum, mas na verdade não dá vontade de soltar pum. Então são gases que ficam no seu abdômen, que você quer arrotar, mas você não consegue, você quer soltar um pum, não consegue, e aí você tem que fazer o quê? Tem que se movimentar o máximo que conseguir, e aí conforme você vai caminhando, esses gases eles vão saindo, de vez em quando você solta um pum, de vez em quando você arrota, e conforme você se movimenta, acaba eliminando esses gases naturalmente. Por isso que quando chega no setor, na sala, né, num apartamentozinho, ele exige muito que você fique caminhando, né? Caminhe muito, eles não dão moleza, você ficar lá deitado, não, eles pedem para caminhar bastante para que esse gás seja eliminado, né? Sim. Porque quanto mais tempo passar esses gases dentro, vai incomodar mais tempo. Sim. É isso mesmo, então é caminhar, o segredo é caminhar. Dores da cirurgia mesmo eu não senti. Não senti dores nenhuma, apenas desconforto. O desconforto é dos gases. Tá, mas por que gases? Então, para quem não sabe, eu fiz a cirurgia na técnica chamada bypass. Então, a técnica do bypass, ela é feito um desvio, né? É cortado uma parte do estômago, é feito como se fosse uma bolsa, e onde é interligado o intestino. Ele é feito um desvio direto no estômago, é como se fosse um estômago menor. Então, um estômago grande, imagina, foi cortado uma bolsinha e o nosso intestino é interligado nesse estômago. Então, ele fica menor. A capacidade geralmente mínima é de 50 a 100 ml inicial. E eu me alimentava, minhas primeiras refeições era num copinho de 50 ml, um copinho de café. Então, foi o que? Cortar a barriga? Então, minha cirurgia foi através de vídeo. Então, como é que é feito? Ele é feito através, eles fazem alguns furos no abdômen. Em um desses furos, eles introduzem um gás, faz com que nosso abdômen ele possa inflar, tá? Ele infla nosso abdômen e através dos outros furos eles colocam pequenas câmeras e pinças e equipamentos, e através disso eles fazem a cirurgia na técnica bypass ou sleeve, de acordo com o que a equipe médica orientar. Então esse gás, depois que faz a cirurgia, que termina, até sai um pouco, e é justamente esse gás que eles colocam na nossa barriga para subir, para descolar, né, dos órgãos, para ter espaço para eles poderem trabalhar. É justamente esse gás que causa esse danado, esse incômodo aí que dá vontade de morrer, mas... Que era o que ele mais temia, era isso. Mas, pessoal, é totalmente suportável, nada... Claro, pode ter alguns casos, pode ter pessoas que... eu sofri com muitas dores. Pode, mas eu particularmente não tive dores da cirurgia, não senti dores, desconforto normal, tomei aqueles remedinhos para alívio de gases, simeticona, como é o nome do outro? Simeticona, esqueci o nome do outro, Luftal. Então tudo isso ajuda a diminuir esse incômodo.
quanto tempo fiquei internado após a cirurgia. Então, quando eu fiz a minha cirurgia, eu me internei em um dia, numa segunda-feira. Na terça-feira à noite eu tive alta, ou seja, menos de 36 horas eu já estava em casa. Pessoal, ele fez dia 11 de outubro. Não, dia 10 Dia de 10 de outubro, dia 11... Dia 12 é meu aniversário, velho. É. Então no dia 11 à noite eu tive alta, no dia 12 é aniversário de Dani, então o presente foi a cirurgia, ela ficar cuidando de mim. E quase morrendo, né, de infarto. Quais são os gastos que se tem no pré-operatório e pós-operatório? Uma média, tá? Então vamos lá. Eu vou falar por mim, rapidinho por mim. Então eu lembro que eu tive que comprar meias de compressão, são meias que é necessário, que tem que usar. Quando você entra num bloco cirúrgico, elas pedem, então tem que comprar essa meia de compressão. Na minha média deu mais ou menos, acho que uns 90, 100 reais essa meia. E anticoágulo, né? também injeção, isso. Então também eles pedem que você compre injeção. Essa injeção, ela é anticoagulante, ela serve para que nosso sangue não vá coagular, para evitar trombose. Então tanto a meia quanto as injeções, o intuito é evitar trombose, tá? Para a gente não ficar com problema nas pernas. Então é muito necessário. Então, um dia antes da cirurgia, na noite, né, anterior à cirurgia, eu apliquei uma injeção na barriga. E no hospital, depois da cirurgia, eles lá mesmo aplicam a injeção. Então, apliquei uma depois da cirurgia. Então, antes de ter alta, aplicou mais uma. Quando chegou em casa, e quando eu cheguei em casa também, no dia seguinte, né, que eu cheguei em casa, apliquei mais 3 no decorrer, ou seja, mais 3 dias depois. No total foram 4 injeção anticoagulante que foi necessário. Comprei remédios tipo para proteger o estômago, aquele como se fosse um omeprazol. Também eles pediram, isso já após, tá? Após. Remédio para dores, dipirona, remédio para dor foi dipirona, remédio para gases foi simeticona. Também comprei remédio para ajudar na digestão, esqueci até o nome do remédio, é um comprimido também que vende, para ajudar na digestão, para acelerar a digestão, porque no início a gente, como praticamente não vai comer quase nada, então o intestino ele demora mais a trabalhar, o estômago, né? Então ele também passou um remedinho para ajudar na digestão. Passou de enjoo. E né? também um remédio de enjoo, caso necessário, mas eu não tive enjoo, então nem precisei comprar, nem tive enjoo. Tá? Então aqui uma inscrita perguntou, e o que é que mudou na alimentação? Eu falei, né, muda tudo. Primeira semana após a cirurgia bariátrica, só dieta líquida. O que seria dieta líquida? Então, água de coco, Gatorade, água normal e caldos. Então, esses caldo de legumes, caldo de carne, então caldo de frango, então, mas sem nenhum tempero, sem nada industrializado, nem condimentos pesados, então o mínimo possível, tá? Então depois que fizer esses caldos, coa tipo umas 2 vezes para ficar só a água mesmo. Então vai ficar aquela água meio feia, meio estranha. E é isso que a gente tem que tomar durante uma semana. Então tem pessoas aí, tem casos que o médico pede 15 dias, 20 dias de dieta líquida. Então cada caso é um caso. Então no meu caso foram 7 dias de dieta líquida. Então quando chegou no meu 6º dia, eu já estava louco demais, porque eu já não conseguia mais. Gelatina. Então gelatina diet também você pode tomar durante essa fase, tá? Então faz aquela gelatina bem molinha, bem mole mesmo, também ajuda bastante. Então dieta líquida, então é só água, 50 ml, é um copinho de café, 50 ml a cada meia hora. Então colocava alarme no celular, cada meia hora um copinho de água, meia hora depois um copinho de água de coco.
E aí, às vezes, como eu fazia para controlar? De manhã, por exemplo, eu tomava água de coco de manhã, até umas 10 horas da manhã. Desde a hora que eu acordava, até umas 10, 11 horas, eu tomava só água de coco. Então, meia hora, um copinho de água de coco. Água de coco. Quando era de 11 horas até 1 hora, 2 horas da tarde, eu tomava uns caldos, porque ficava como se fosse o meu almoço, entendeu? Também o sal, né? Tipo, Também não questão tinha do sal, não é Não sal tinha sal, mínimo, mas era... mínimo, pouco sal. Então, era como se fosse o meu almoço, era isso. Então, tomava 50 ml desse caldinho. Aí, depois desse horário, depois das 2 horas até umas 4 horas, eu tomava Gatorade, por exemplo. Então, só Gatorade. Depois, eu tomava só água. Já tipo à noite, 7 horas, de 6, 7, 8 horas, voltava a tomar caldo. Então era só caldo de novo, que seria equivalente à minha janta. E pessoal, isso foram durante 7 dias. Imagina pessoas que passam 15 dias. Não, e teve um negócio que tu fez gelado, não foi? Congelado, que te ajudou muito. Que no calor, né? Lembra? Você fez na época do calor. Sim, sim. Então, não sei se era água de coco, você congelar pra cá chupando. Sim. Então Se teve uma era... época... Sim. Eu fazia gelinho, né? De água de coco, pegava os copinhos, tocava água de coco, congelava e ficava chupando. Uma forma de poder distrair a mente e também até me refrescar, né? Beber água. Então, o líquido, quanto mais gelado, melhor. E, cara, depois do quinto dia, sexto dia, beber água é terrível. Sacrifício. Então, praticamente não desce. No dia da minha consulta, 7 dias após, ou seja, no 8º dia, eu tive que voltar para o médico. E ao voltar para o médico, no mesmo dia que eu fui para o médico, eu passei mal. De manhã. Então eu tive mal-estar danado, tipo, bastante tontura, ânsia de vômito. Tentei vomitar, não consegui. Parecia que ia morrer. Não saía nada, gente, não saía nada. Claro, estômago praticamente vazio, não tinha nada no estômago. O que é que vai sair do estômago? Nada. E aí tomei alguns líquidos, Dani fez um chá. Ah, também pode tomar chá. Então chá branco, então chá. Chá com adoçante, já pode usar adoçante. Capim-santo, cidreira, erva doce. Então tudo chá branco, chama chá branco. Podia tomar esse chá branco. E quando ele passou mal, uma das coisas que a gente ficou pensando, né? Quando um tempo que ele tava passando mal, né? Eu na verdade, é que tava passando mal. Eu fiquei analisando, pode ser a glicose que baixou por causa... Não tem muito açúcar, né? Ou pode ser a pressão que baixou porque o sal é quase nada. Então, nesse meio termo aí que ele tava passando mal, né? E eu tava no desespero. Eu optei por fazer na minha mente, sabe? Quando você sente, veio aquele pressentimento. Não, é o açúcar, é a glicose dele que tá baixa. Então, eu fiz um chá. Rapidinho, né? Que ele também não pode ir quando faz a cirurgia, não pode estar tomando as coisas quentes, né? Eu fiz um chazinho, aí esfriei e dei pra ele tomar com adoçante. Tem até a marca do adoçante, né? Que eles passam. Ou passam 8 copos, então não sei. Mas então, quando ele tomou esse chá aí, foi que eu acho que foi a glicose mesmo, que ele ficou bom, tipo, melhorou rápido. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Queira ou não, você está numa dieta, então pessoas quando opera tá com peso, ou seja, as taxas tá tudo alta, né? Então, por exemplo, tava com pressão alta, então o nível de sal que eu estava consumindo era alto. Então, diabetes, então o índice de açúcar que eu consumia era altíssimo. Então, automaticamente tirei tudo isso, então tudo isso caiu, automaticamente causa um mal-estar. Dani fez o chá, tomei, colocou um adoçantezinho lá, tomei chá, tomei, chegou a hora, fui para a consulta. Eu sei que conversando com o médico, ele falou que poderia ser também, mas 90% era a quantidade de água que eu não estava ingerindo. A quantidade de líquido suficiente estava sendo pouca para o meu corpo, né? Então era para tomar um pouco mais, mas não tem como tomar mais. É 50 ml de cada meia hora, então estava seguindo justamente isso. E resumindo, depois ficou de boa, ficou. Então, quando se passaram 7 dias da minha dieta líquida, que eu voltei para o médico, então ele autorizou a dieta pastosa. Então, o que é que a gente fazia nessa dieta pastosa? A gente começou a fazer purê,
Então, purezinho de batata, purê de batata doce, purê de mandioquinha. Dani também batia feijão, e o feijão bem batido, bem molinho. Então, isso se decorreram aí 7 dias. Então, você acaba variando, né? E os líquidos também continuam. Então, você fica com os líquidos e acrescenta toda essa parte pastosa aí. Na hora do almoço. Então, no caso, almoço, né? no almoço, aí faz um que no almoço? Um purezinho. Se puder, desfia já um frango, bate lá no liquidificador também, a proteína. Então, o feijão, quando ia bater, a gente já colocava também a proteína, batia. Então, o importante é ter a proteína junto com o pastoso, tá bom? Então, bate tudo no liquidificador, bem batido, bem molinho. Então, sem resíduos, sem aqueles caroços. Sem ficar nada, né? O mais pastoso possível. Então, é quase de líquido pastoso, tá bom? Creme, tipo creme mesmo. Então, se passaram aí mais 7 dias. Depois desses 7 dias, ele autorizou introduzir na alimentação já alimentos mais sólidos. Então, os legumes. Então, começamos a colocar legumes, batata, cenoura, bem cozido, tá? Bem cozido mesmo, pessoal. Ele sólido, mas bem cozido. Então, eu amassava com um garfo, não deixava ele pastoso, mas amassava com garfo a batata, a cenoura, chuchu. E a proteína principal que ele me orientou, ovos. Então ele pediu ingere pelo menos 3 ovos por dia. Então, ovos cozidos, ovos mexidos, ovos fritos. Então, de todo jeito, eles ovos. Então, quando fazia o ovo frito, você era na manteiga, né? Não isso. Ser na margarina. Então usava manteiga ou azeite, mas eu gostava mais da manteiga, um sabor melhor. Então, sabor melhor, então eu introduzi bastante ovos, então ovos ajudou muito. Descia bem melhor do que o frango, carne vermelha, nem comia carne vermelha. Porque o ovo é mais liso, então, né? Ovos é bem melhor. Então, pessoal, era isso. Então, ovos, legumes. E aí, decorrer, cada semana eu ia introduzindo um alimento de uma forma um pouco mais sólida. Então, decorrer 30 dias eu já estava comendo grãos, já estava comendo salada cruas, então já estava praticamente uma alimentação normal em proporção pouca. Então eu não pesava, até hoje eu não peso, mas eu comia em um pratinho de sobremesa, um pirizinho, sobremesa. Então, era um prato. Ele falou, olha, começa a tua alimentação pela proteína, nosso estômago é menor. Então, a preferência é a proteína. O nosso corpo precisa mais proteína do que qualquer outra coisa. Então, eu começava sempre a comer a proteína, depois comia um pouquinho de cada que desse. Então, ele falou, come até você sentir que encheu. Encheu, para. Então, não força, não coma demais e não força. Encheu, para. Tá com vontade de comer esse alimento mais vezes? Repete num outro horário. Pode repetir o alimento sem problema nenhum, mas não força. Então, comer até o momento que você sentir que encheu. Encheu, para. Pessoal, pergunta, senti fome? Cara, durante meus 3 primeiros meses, praticamente eu não senti fome nenhuma. Então, não senti fome, nem desejo de comer nada. No início, a primeira semana que eu estava na dieta líquida, a única coisa que eu sentia muita falta era morder. Eu queria morder, sabe? Eu queria mastigar, queria morder. Nosso paladar muda totalmente, pessoal. Nosso olfato muda totalmente. A gente começa a sentir o cheiro do alimento, o gosto do alimento. A gente sente o cheiro, nossa, da carne, o cheiro do feijão, o cheiro do alimento. É totalmente diferente do que nós achávamos que pensávamos que éramos. Não é o que nós achamos que é. Pessoal, é muito diferente. Potencializa o sabor, potencializa o cheiro, potencializa o gosto. Então, tudo isso influencia de forma positiva. Então, a gente deixa de comer açúcar, tomar refrigerante. Então, não sente falta nada disso. Meus 3 primeiros meses, não senti falta nada disso. Nada.
Então, às vezes, Dani comia um alimento totalmente diferente que eu. A única coisa que eu fazia era, deixa eu cheirar. Eu queria cheirar, era muito cheiroso aquela comida. Mas não podia comer. Então, não comia, nem dava aquela vontade de comer. Só cheirar. Mas cheirar, eu cheirava, né, Dani? Dani sabe, deixa eu cheirar esse bife, deixa eu cheirar essa carne. Principalmente que eu tava no Nossa. líquido. Deixa eu cheirar esse suco, deixa eu cheirar essa Coca-Cola, deixa eu cheirar. Eu só queria sentir o cheiro. Eu só queria sentir o cheiro. Gente, não dava vontade de beber. Ah, eu quero beber. Não dava. Mas o cheiro, eu senti o cheiro, eu queria só cheirar. O cheiro do açúcar da Coca assim de longe, era o cheiro do açúcar. Parece engraçado, mas é verdade. Então, pessoal, decorreram esse período, foram aí 30 dias. Durante 30 dias eu já estava na minha alimentação normal, já estava comendo tudo em quantidade mínima, pouca. Até hoje, né, eu como pouco. Então, algumas vezes comi um pouco mais, eu disse, vou tentar comer um pouco mais. E aí eu passei mal. Era isso que eu ia falar. Tá, mas passar mal como? Então, quando a gente come uma quantidade que é mais do que deveria, o nosso estômago fica totalmente cheio mesmo. Não sinto dor, mas sinto refluxo. Então fica subindo, o alimento, sabe quando você toma muito líquido e fica subindo? Então é praticamente isso. Então quando como muito o alimento sobe, fica subindo, Mas, assim, dá aquela vontade de vomitar, mas não consegue vomitar. Pelo menos eu nunca consegui vomitar, depois da minha cirurgia nunca vomitei. Então eu forço um pouco assim, consegue sair um pouco, expelir um pouco do alimento. Mas vomitar eu não vomito, não consegui vomitar até hoje. Então quando eu como um pouco mais, eu sei, sabe, eu tô comendo, eu sei que já encheu. E às vezes a minha mente ainda, aquela vontade de comer um pouquinho mais, eu digo, a última garfada, eu digo, vou dar só mais uma garfada e parece que é onde esborrou o copo. Então aquilo que fica subindo, gente, fica subindo, eu faço força, consigo jogar fora. Então fica como se fosse um refluxo. Coisas doces. De vez em quando eu como um pedacinho de chocolate, como 70, né? Chocolate 70. Então quando eu como coisas que tem uma quantidade de gordura maior do que eu deveria ingerir, ou alguma coisa que tem uma quantidade maior de açúcar, açúcar mesmo, quase eu não como açúcar, e meus líquidos quase todos ou é sem açúcar ou com adoçante. Mas de vez em quando eu acabo ainda beliscando alguma coisa. E quando vai com a quantidade maior de açúcar que não deveria, dá um mal-estar que muita gente conhece como dumping. Então, deu um dumping. Então, o que é esse dumping? Vou dizer para mim. Então, o que é que causa esse danado desse dumping? 80% das vezes sonolência. Então, eu me sinto com muito sono, bate um sono dramático que os olhos fecham praticamente sozinho. Você dorme. Não é de deitar e dormir não, gente. É ficar no sofá aqui, ó, cochilando. Me dá pequenos tremores também. Eu sinto tremores, tipo, o corpo fica tremendo. E suor, dá uma suadeira também. Então foram esses 3 que eu já consegui identificar quando eu como algo que tem muita gordura ou quando tem uma quantidade maior de açúcar que me causa esse mal-estar. Então, a gordura dá vontade de ir no banheiro, né? Também coisas gordurosas me dá uma... Diarreia. Não seria bem diarreia, mas libera mais rápido para ir no banheiro, dá uma vontade quase imediata. Então, é quase comer e ir pro banheiro. Então, falo assim, pessoas que gostam de beliscar, que sai fora em restaurante, que come uma quantidade maior de coisas que tem um teor de gordura, então, cara, é quase certo que vai ter que ir pro banheiro. Então já senta perto do banheiro, já tenta procurar onde é o banheiro, porque corre risco de você ter que ir no banheiro. Então esses são os riscos que acontecem, tá? Mas pessoal, no demais, tudo de bom. Isso é um mínimo do mínimo. Se soubesse, já tinha feito Mínimo bem do antes, mínimo. não era bom. Então, não sei se estou esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aí nos comentários, manda no Instagram, tá?
Manda nos comentários, eu vou responder todos os comentários. Então, se tiver mais curiosidade, quiser saber mais alguma coisa que eu esqueci ou passei, pergunta, pessoal. Pergunta que eu vou estar falando para vocês. Sem tá? médio, você continua, então, né? vitaminas. Boa. Vitaminas. Tá, por quanto tempo, quando eu iniciei a tomar as vitaminas? Então, pessoal, quando se faz essa cirurgia, há uma necessidade de ter uma suplementação de vitaminas. Por quê? O nosso organismo muda. Então muda, nosso corpo passa a absorver menos vitaminas e por isso é necessário tomar essa suplementação. Então, quanto tempo depois da minha cirurgia eu comecei? Então, 15 dias após a minha cirurgia, eu tive que tomar vitaminas. Quais são as vitaminas que eu tomo? Vou mostrar para vocês. Pessoal, até hoje já comprei. Vocês conhecem essa vitamina? Vou apresentar para vocês aqui. Não é propaganda não, tá, pessoal? Então, cada cirurgião, cada equipe, cada nutricionista vai estar te orientando os suplementos, as vitaminas melhor de acordo com o perfil de vocês. Então, eu tomo aqui a vitamina, essa se chama Bion 3. Então ela tem muitas, rica em mais de 15 vitaminas e minerais, é um composto. Qualquer farmácia acha, muito fácil. Então é uma vitamina, eu tomo uma cápsula por dia. Então aqui tem 30, dá para um mês. Então todo mês. Por quanto tempo eu tenho que tomar vitaminas? Cara, praticamente agora vai ser o resto da vida. Então o resto da vida eu posso aumentar a dosagem de acordo com a necessidade dos exames, mas sempre vou haver necessidade de tomar essas vitaminas. Tá? Outra vitamina que eu tomo é ferro. Então essa é uma vitamina, suplementos de ferro. Então o nosso corpo ele absorve menos ferro, então por isso a necessidade de tomar ferro para evitar anemias e outras doenças aí que é causada através da falta de ferro. Também tem esse aqui também, chama-se, aqui está ao contrário, Cito-B. Cito-B. Então esse aqui é um complexo de vitaminas. Pessoal, esse daqui eu tomo ferro uma vez na semana. Vitamina complexo B, uma vez na semana. Essa vitamina todos os dias, uma por dia. E também, principalmente nessa época aqui que o nosso clima está meio louco, então, vitamina C. Então vitamina C também é muito importante estar tomando. Então uma por dia também, vitamina C. Então é isso aí, essa é a vitamina que eu tomo durante o resto da vida. E os efeitos colaterais que você percebeu no seu corpo? Não causa, Dani falou efeito colateral, então essas vitaminas, para mim, até o momento, não me causaram nenhum efeito colateral, desce muito bem, pessoal. Não há necessidade, pelo menos para mim, nunca dissolvi comprimido, consegui sempre engolir, desde a minha cirurgia, sempre engoli os medicamentos, não precisei diluir na água, desceu de boa, consegui. Chegou a enjoar uma pastilha, não foi? Antes dessa vitamina, eu tomava uma vitamina chamada Quelatosbari. Ela era uma vitamina mastigável. Isso. Ela é sabor de frutas, tá? Tem no sabor laranja e frutas vermelhas que eu já vi. Mas pessoal, passei 30 dias tomando essa danada e enjoei rapidamente porque ela é muito doce, ela tem um sabor muito forte. Para quem gosta de bala assim, talvez ficar chupando, ela dissolve, é mastigável, ela dissolve, mas com 15 dias depois eu já não estava suportando mais mastigar essa pastilha. E aí como é que eu fazia? Eu colocava ela na boca, mastigava ela bem rápida, jogava água, engolia um pouco de água para engolir ela rápida, para não ficar o sabor na boca, sabe? E aí no meu retorno no médico eu falei para ele que estava com esse problema em relação a essa vitamina. E aí ele me passou essa aqui, a Bion 3. Ela é em cápsula.
E então o pessoal desce super bem, nunca tive problema com isso. E teve queda no cabelo? Reações do corpo. Então vamos lá. Então durante 6 meses que eu estou de cirurgia, já se perdi 40 quilos. 40 quilos, pessoal. Então para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito. 40 quilos para mim, ó, positivo. Qual é a meta do médico? Então eu tenho uma meta de perder mais 15 quilos. Então a gente quer trabalhar em média de 85 a 90 quilos. Então tem essa média. Então tem uma meta ainda de perder mais 15 quilos daqui a mais 6 meses. Então, com certeza eu sei que eu vou conseguir. Efeitos colaterais. Então a cirurgia bariátrica, para mim, eu acredito que eu vou chutar aí talvez 85 a 90% de quem fez cirurgia bariátrica, uma das causas que, ó, queda de cabelo. Pessoal, já tinha aqui, já era um pouco mais, já tinha um pouco de calvície, mas com a cirurgia bariátrica aumentou aí bem rápido. Então a queda de cabelo é quase inevitável. Mas é super normal, pessoal, é super normal. Fica bem ralinho, mas não sei se dá para perceber, de vez em quando eu abro assim, pessoal, eu vejo que já tem bastante fios novos, já está saindo fios novos. Então o médico, o cirurgião, ele falou que isso é bastante normal, a tendência seria estabilizar e depois ele voltar a crescer novamente. Então, se me perguntar, tu prefere continuar no sobrepeso ou ficar careca? Então deixa eu careca, né? É melhor. Deixa eu careca e magrinho, mas com mais saúde, né? Mais saudável, tá, pessoal? Então, e já mudou o guarda-roupa já? Eu acho que vocês observaram... Boa, Dani, boa. Eu acho que vocês já observaram, ou até já meus vídeos. Pessoal, todas as minhas roupas, elas estão totalmente folgadas. Então, durante esses 6 meses, eu ainda não troquei meu guarda-roupa, ainda não troquei minhas roupas, pessoal. Estou aproveitando o máximo. Por isso eu tô folgada. É por isso que nos vídeos vocês podem observar minhas roupas tudo folgadas, minhas bermudas. Pessoal, eu preciso trocar de roupas e eu vou fazer, mas eu vou esperar mais um pouquinho ainda, pelo menos mais 1 mês, 2 meses. Por quê? Eu estou ainda em perca de peso. Então não adianta eu ir numa loja comprar roupas e daqui a 2, 3 meses eu vou perder essas roupas também. Então como é que eu estou fazendo? Tipo assim, essa roupa, eu já comprei mais recente. Então eu vou na loja, compro uma peça de roupa, uma blusa, um short e pronto. E aí eu fico tipo usando essa aí, as outras mais à vontade de casa, as que tá menos folgadas já perdi bastante, já tem bastante blusas que não dá para me usar mais. Em casa eu ainda uso algumas, então Dani que vai ficar usando para dormir minhas blusas. Eu amo. O que usa o que, Dani? Dizer? O que usa o que? Não sei. Então, daqui a 2 meses, pessoal, já é necessário daqui a 2 meses trocar um pouco mais, substituir, né, umas peças de roupas, principalmente roupas para sair na igreja, sair na rua, trabalho. No trabalho já, nossa, minhas roupas do trabalho tudo folgado, ó. Trocar o tênis, já pedi. que os tênis estão tá folgado. Meus pés também, como... E o pé diminui? Diminui. Pessoal, não é bem que diminui, mas ele emagrece, né? Ele emagrece um pouco o pé. Meus tênis eu comprei pé inchado, grande. Maior, né? A numeração até tem que comprar um pouco maior, justamente para não incomodar. E aí no meu processo de perca de peso, meus tênis estão totalmente folgados. Por quê? Porque eles estavam já acomodados com o meu pezão grande. Então já estão tudo folgado. Também é algo que eu vou ter que trocar. Então eu vou estar trocando isso aos poucos. Porque no decorrer ainda de... daqui 6 meses e 1 ano eu ainda estou perdendo peso. Então até estabelecer um peso fixo, manter um peso ideal. Então a tendência ainda está perdendo peso. Então eu vou estar trocando aos poucos, pessoal. Então não estranhe se você me vê várias vezes com a blusa. Ah, é a mesma blusa. É a mesma blusa, gente. É a mesma blusa. Por quê? Estou no processo de perca de peso. Não adianta eu estar comprando roupa. Daqui a 2 meses eu vou perder essa roupa.
Então, se vocês me verem com roupa mais folgada, pô, aquele cara sai com roupa folgada. É por esse motivo, fiz cirurgia bariátrica, tô perca de peso. Já baixa um monte Tá de bom? roupa ali. Então é isso aí, o guarda-roupa tá cheio ali, vou ter que doar, Dani vai usar bastante. Quase tudo nova, né? Quase tudo nova. Então, pessoal, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai É um colocar, vídeo mais... no final vai colocar as fotos do antes e depois? É um vídeo mais de orientação, de falar um pouco para vocês, sentir a necessidade de conversar um pouco com vocês. Alguns inscritos pediram, espero que tenha atendido vocês que tinham essas dúvidas. Vou estar postando, pessoal, no decorrer desse vídeo, vocês vão observar que eu vou estar postando algumas fotos, tá, do meu antes, depois. Então vou estar postando algumas coisas com vocês. E no final aí, vocês vão estar acompanhando aí e ver se dá para perceber a diferença já. E aquilo? Falar uma coisa para vocês. A obesidade é uma doença, gente. Infelizmente é uma doença. É uma doença que muitas vezes ela foge do nosso controle. A gente acha que estamos no controle, mas infelizmente não. Então, é uma doença, às vezes, nossa mente, nosso compulsismo, a ansiedade, então tudo isso, nosso convívio, nosso trabalho, nossa rotina, tudo isso pode influenciar de forma a gente a ter o sobrepeso. Então, obesidade é uma doença. A primeira parte que a gente tem que fazer é assumir isso, é aceitar. Aceitar que sozinho muitas vezes nós não somos capazes. Parabenizo aqueles que têm força de vontade, que conseguem, que faz uma dieta, que tem sucesso. Parabéns. Muitos outros não conseguem. Eu não consegui, pessoal. Eu não consegui. Então, se você tem desejo, se você está nessa situação, que já fez de tudo, já se esforçou e não conseguiu reduzir o peso, não conseguiu ter o peso ideal, que está com alguma comorbidade, que pode se agravar e causar até mesmo um óbito, uma morte, que pode causar, tipo a minha pressão, pessoal, ia sempre 19, 18, 19, então mais cedo ou mais tarde eu podia estar aí sofrendo um infarto, minha diabetes também desenvolveu uma diabetes, então meus joelhos, pessoal, mal conseguia caminhar, no trabalho já estava bastante desgastante, então tudo isso influenciou a tomar essa decisão, gente. Então, se você está passando pelo mesmo motivo, mesmo cenário, eu super indico, pessoal, procura um profissional, procura, porque uma cirurgia bariátrica hoje é reganho de vida, pessoal, é reviver novamente. Então, é renascer, é uma nova oportunidade que tem de você poder mudar o seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, mudar a sua mente, pessoal. Então muitas pessoas dizem, operou o estômago, mas não operou a mente. Pessoal, a gente consegue sim, precisa querer. A cirurgia bariátrica vai nos ajudar muito, muito, muito. Sozinho a gente não somos capazes. Eu vou falar, eu infelizmente não fui capaz de superar sozinho. Então a minha tendência era crescer um pouco mais, eu estava com 144 quilos, cheguei a 147 quilos. Então a cirurgia bariátrica ela foi bem-vinda, veio no momento certo. Sou muito grato pela minha esposa ter sempre me apoiado, minha família, minha mãe principalmente me apoiou bastante. E muito obrigado, obrigado mesmo, graças a Deus e aos meus esforços e a todas as pessoas que estão à minha volta, que sempre me incentivou, contribuiu com apoio de qualquer forma aí. Então sou muito grato, graças a isso tudo, hoje pessoal, é 40 quilos a menos. Imagina pessoal, a gente diminuir 40 quilos, carregar 40 quilos a menos, então é bastante coisa, gente. Então isso aí, toma a decisão, conversa com a família, eu super apoio, parabenizo, sucesso demais, vai dar super certo. Aqueles que quiserem alguma dica, alguma coisa, me chama no PV, manda mensagem, tá bom? A tendência é melhorar, pessoal, melhorar nossa vida muda totalmente, tá? A saúde, família, até aquele aconchego fica melhor, tá bom, pessoal? Aquele aconchego familiar, aquela intimidade fica melhor sim, pessoal, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, sucesso, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se eu esquecer alguma coisa, me desculpa, manda mensagem aí e até o próximo vídeo, pessoal.